Boa noite, graça e paz. Eu quero, antes da gente ouvir o Senhor, eu queria agradecer ao pastor, pela confiança. Eu sei que o púlpito da sua igreja, é algo muito importante, que traz muita preocupação, e agradecer por essa confiança, de me trazer aqui, de me permitir compartilhar da vontade do Senhor. Agradecer a Luciene pelo convite que ela me fez, também é uma atitude de muita confiança. Dizer que é um prazer estar aqui, ter comunhão com você, com cada um dos irmãos que aqui se encontra. Não nos conhecemos assim intimamente, mas já temos algo em comum, que é o Senhor, o desejo de estar com Ele, de aprender dEle, de servi-lo, de amá-lo. Então, é bom estar aqui. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Isso. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Do 1º até o 11. Que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Os irmãos podeis assentar. Nós já iniciamos, aqui, falando acerca de comunhão. Comunhão é o tema desse encontro dessa noite. E eu penso que é um grande desafio, não só nessa igreja, mas em toda a igreja, porque comunhão fala de uma troca, de um compartilhar. E quando a gente troca, compartilha, a gente precisa estar próximo. E nós somos todos bem diferentes, Cada um aqui vem de uma história diferente, de uma criação diferente, alguns de culturas diferentes, de uma educação diferente. E quando tudo isso se junta, é como os ingredientes de uma receita que se misturam, alguns é preciso você insistir para desfazer os caroços. E comunhão é isso, é o compartilhar de ideias, sentimentos. Queremos todos alcançar o mesmo objetivo, mas todos nós temos aí as nossas diferenças, as nossas particularidades, o que fazem de nós indivíduos. E por isso é um grande desafio, porque existem diversidade de sentimentos, de comportamentos, de caráter, de personalidade, de criação, de contextos familiares. E unir tudo isso num dia a dia, num propósito, se torna um tanto quanto, às vezes, confuso, conflitante. Mas a gente tem aqui, nesse texto, um grande ensinamento de Jesus, que
quando a gente olha para essa experiência aqui, e quando a gente tem olhos espirituais, e quando a gente quer alcançar determinado objetivo, a gente começa a perceber. Eu penso que Jesus, ele nos dá alguns passos, né, para que alcancemos esse desafio de viver em comunidade, em compartilhando sentimentos, compartilhando de ideias, de valores em comum. Ele mostra aqui para a gente um caminho, né? Um caminho a percorrer, um caminho que precisa ser perseguido para que a gente alcance a comunhão. E talvez você esteja pensando, né? Mas aqui fala de o último encontro, praticamente o último encontro de Jesus com os seus discípulos, né? Fala da ceia, fala que Jesus já fala acerca do que estava por vir, né? Da crucificação, de tudo isso. Eu penso que é um momento muito adequado também para a gente pensar nisso, já que estamos aí, né, no mês da Páscoa, e eu penso que é uma data no calendário muito importante para nós cristãos, os últimos dias do Senhor, né, os últimos momentos, tudo aquilo que Ele fez, o gesto que trouxe motivo para a nossa esperança, a crucificação, a ressurreição, né, que nos trouxe vida. E aqui eu queria que você compartilhasse comigo de alguns pontos aqui, meditasse comigo em alguns desses pontos, em um gesto de Jesus aqui, onde Ele diz para nós assim: é possível ter comunhão, é possível conviver, é possível vencer as diferenças, é possível vencer os choques de cultura, de personalidade, de caráter, né? É possível a gente conseguir. Ele fala aqui de que eles estavam ceando, né? E Jesus então, ele se levanta, diz aqui no verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, né? Haviam as vestes naquela ocasião e no povo, né, onde Jesus, com quem ele convivia, na cultura lá do Oriente, eles haviam várias vestes, eles se vestiam com várias vestes. E diz aqui que ele tirou a vestimenta de cima, né, eu penso que era o adorno de toda a roupa, né, eles usavam túnicas. E eu penso que aquela última veste trazia o embelezamento, né? A gente pode dizer assim, é o que dava o toque final nas vestes. E Jesus se levanta da ceia e tira aquela vestimenta de cima, ou seja, ele se despe, né? Ele se despiu da beleza, como eu dizer, não uma vaidade, porque Jesus não tinha vaidade, mas ele se despiu ali diante daquelas pessoas, ele ficou à vontade, né? Ele tirou o adorno, ele se liberou, se desprendeu, eu posso dizer assim. Quando a gente está em família, a gente fica à vontade, né? A gente fica mais liberado, mais solto. E eu penso que essa atitude de Jesus, ao se levantar e tirar o refinamento da sua veste, né, tem muito a falar conosco. Nós que desejamos ter uma vida de comunhão na igreja, na nossa casa, porque não basta só a comunhão acontecer aqui, né? Tem gente que na igreja se dá bem com os irmãos, ajuda, serve, é gentil, mas em casa ele não é capaz de um gesto de gentileza. Comunhão precisa nos acompanhar onde nós estivermos, né? Seja lá em que ambiente for, na escola, no trabalho, na igreja, em casa, com os amigos, né? Nos eventos sociais, porque você tem comunhão com Deus. Então, a gentileza, a generosidade está conosco onde nós estivermos. Então, Jesus se levanta e se tira aquela veste, ou seja, ele fica à vontade, né? Eu penso que o primeiro caminho, o primeiro passo para a gente seguir nesse caminho em busca da comunhão é você ficar à vontade, perto de quem você ama,
perto da pessoa com quem você compartilha da palavra, compartilha de momentos, louva a Deus, né? Perto da pessoa que você ama, perto desse que talvez você nem conheça. Quantas pessoas chegam aqui e a gente precisa fazer com que essas pessoas fiquem à vontade, né? Então Jesus se desprendeu, ele tirou a veste, o cerimonial, né? Ele quebrou, e Jesus era mestre em quebrar protocolos, né? E ele quebrou mais uns protocolos e tirou o refinamento, o requinte das suas vestes. E aí diz que ele tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, ele se cingiu com ela. Ele pegou uma toalha, irmãos, e ele amarrou na sua cintura. Imagina, um mestre, né, um senhor. Imagine Deus, nessa ocasião, ainda haviam muitas dúvidas acerca da pessoa de Jesus, mas hoje nós sabemos que ele ali era um homem representando Deus, era Deus ali entre aqueles homens. Deus se fez carne entre nós, né? Entre os homens. E aí Deus, ele se desprende do refinamento, do requinte, da cerimônia e cinge a sua cintura com uma toalha. Aí diz o verso 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Deus, prostrado, ajoelhado, vestindo uma toalha no lugar das vestes de honra, de requinte, e lavando os pés e secando os pés de homens pecadores. E diz aqui o verso 11 que nós já lemos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia que ele não estava somente entre os amigos, não é? Aqui já no verso 11 diz que ele sabia quem era o traidor. Ali entre aqueles homens a quem ele amava, estava ali aquele que haveria de, em poucos instantes, nos próximos momentos, iria estar traindo Jesus, iria estar o entregando para ser crucificado. E mesmo assim, ele se veste com uma toalha, ele se desprende, ele se prostra e lava os pés daquele homem. Esse é mais um passo, irmãos. Mais um passo em direção à comunhão. É saber que nem todos que estão ao nosso lado, nem todos que compartilham conosco da vida, do dia a dia, no trabalho, na escola, são pessoas fiéis, honestas, generosas, são pessoas verdadeiras. Diante de Jesus, aquele que andou com ele, que ouviu seus ensinamentos, que comeu com ele, haveria de traí-lo, e ele sabia disso. Diz aqui, logo mais adiante, né, eu queria que você lesse comigo o verso 5, aí mesmo. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro, quando olhou e viu aquela cena de Jesus ajoelhado, cingido com uma toalha, despido de qualquer cerimônia, de qualquer exigência de requinte, Pedro diz assim, mas Senhor, não, tu és o Senhor. Porque isso causa espanto a nós, irmãos. Essa interrogação de Pedro revela o que há em nós, o que há em mim e o que há em você. Não é? A gente entende que quem é grande tem que ser servido. A gente entende que quem é importante merece respeito, merece reverência. E é porque a gente deseja isso também no íntimo. Não é? A gente, não, eu estou certo. Não, eu sou esforçado. Não, eu sou fiel. Não é assim? A gente tem essas questões dentro de nós. E Pedro revela isso a todo instante. E aqui Jesus mostra para nós mais um passo que a gente precisa dar. Não, é o contrário. É porque você é fiel que você precisa dar exemplo de perseverança. Continua orando, continua aguardando. É porque você
é justo, que você precisa continuar na sua posição e mostrar quem é Deus, porque Deus se revela na justiça, no seu bom testemunho. É porque Deus te abençoou com prosperidade, que você precisa compartilhar e dividir com quem não tem e abençoar a vida de alguém. E ele diz, não, é porque eu sou o Senhor, é porque eu sou capaz de amar, que eu me ajoelho e lavo os seus pés. Pedro diz, mas não, Senhor, o Senhor lava os pés a mim? E respondeu Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Hoje a gente compreende, mas ainda assim é difícil ter comunhão, ainda assim é difícil ceder, ainda assim é difícil, renunciar à vontade, à razão, ao ego. Aí diz o verso 8, Pedro diz, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Porque a gente precisa aprender a ceder, irmãos. A gente precisa aprender a abrir mão. A gente precisa aprender a pedir perdão mesmo, mas eu estou certo, eu não tenho culpa disso. Mas a gente precisa. Jesus diz, se eu não fizer isso, Pedro, você não tem parte comigo. Ele tinha que ensinar isso para nós, irmãos. Ele precisava deixar essa lição gravada aqui, registrada aqui, para que a gente pudesse entender, que tudo que nós somos vem dele. Tudo que nós possuímos, tudo que construímos, tudo que somos capazes de realizar é por conta da vontade dele, é porque ele permite. E ele diz, não, Pedro, eu tenho que fazer isso. Diz aqui no verso 1 que nós já lemos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Eram pessoas amadas, que estavam ali. Ele diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí lá no versículo 11, diz que Jesus sabia quem era o traidor, mas ele amou aquele homem até o fim. Mais um passo aí, irmãos. Mais um passo. Amar quem te magoa, amar quem te ofende, amar até o fim, ame, não desista de amar, não desista de fazer o bem, não desista de agradar a Deus, ainda que isso doa em você, ainda que isso te incomode, porque às vezes é difícil a gente engolir certas coisas, mas ame. Diz o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, que tudo vai passar, mas o amor, ele vai permanecer. Mais um passo para a comunhão, ame mesmo aqueles que te entristecem, aqueles que te decepcionam, aqueles que te deixam só, ame independente de qualquer coisa, se esforce para amá-los. Diz o verso 18, diz assim no verso 18, não falo a respeito de vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura. Ali estavam pessoas escolhidas. Você vê? Ele diz, eu conheço aqueles que escolhi. Não eram pessoas da multidão, pessoas do meio do povo, pessoas que ele escolheu. A gente vê nos evangelhos em Mateus, em Marcos, o chamamento, Ele foi lá, chamou Pedro, era pescador, escolheu, chamou Lucas, foi um por um, ele escolheu a dedo. Foram pessoas selecionadas. Aqui diz o verso 18, eu os conheço, eu conheço aqueles a quem eu escolhi, eles foram escolhidos. Mesmo assim, entre os escolhidos havia um que estava prestes a traí-lo. Você consegue entender isso? A gente às vezes não entende, Poxa, mas é um irmão da igreja. Às vezes é um líder, é alguém com renome no evangelho. Quantas pessoas nos decepcionam? E no meio daqueles a quem Jesus escolheu, houve um também que o decepcionou. Mas o que ele fez? Ele se vestiu com a toalha, ele se prostrou, ele
desatou as suas vestes de honra e lavou os pés e serviu e amou. Mais um passo para a nossa comunhão, né? Para a gente alcançar esse lugar que às vezes parece tão distante, mas que é possível. Se nós olharmos para o Senhor, se nós olharmos para os exemplos dele, se nós olharmos para a cruz do Senhor, cada dia a gente se aproxima mais. Não é fácil, né? Eu não vim trazer para você aqui, como eu tenho certeza que o seu pastor te ensina a cada encontro aqui. É só mais um passo, é no dia a dia, é um exercício, sabe? É uma prática, para que haja comunhão entre as mulheres, comunhão na igreja, comunhão na nossa casa. Como às vezes é difícil ter comunhão em casa. Eu tenho, a irmã me perguntou acerca dos filhos. O meu filho mais velho fez 20 anos, dia 12 de janeiro. No dia 13, ele embarcou para Santa Catarina. Foi estudar lá em Santa Catarina pela Marinha. E ele veio, passou os dias do carnaval com a gente e retornou de novo para ali. Ele nunca tinha dormido fora de casa. O mais novo não, o mais novo vive por aí, viaja, passa 3 dias, já passou uma semana, 10 dias, mas o mais velho nunca tinha passado uma noite, ele nunca gostou de dormir. Imagina o nosso sofrimento, né? Mas a gente tem percebido que em tudo que acontece na nossa vida, existe um propósito, né? Hoje ele ligou cedo, aí mandou: mãe, feliz dia da mulher, fala com a minha avó também que eu desejo feliz dia da mulher. Aí a minha mãe falou: mas esse menino está tão romântico. Porque quando estava em casa, esses momentos passavam. Eu falei: mãe, Deus tem propósito em tudo, né? A distância, a saudade, a falta de todos os cuidados que lá não tem, não come direito, não dorme direito, apanha, né? Quem é militar aí deve saber. E tudo tem um propósito. Isso, até a distância Deus usa para nos aproximar, para a gente vencer as diferenças, as dificuldades, né? Deus tem caminhos que a gente não conhece, irmão. Ele tem caminhos que, quando ele diz assim para Pedro: Pedro, tu não sabes, agora tu não entendes. E a gente se você parar para observar algumas coisas que acontecem na sua vida, você vai perceber, Deus tem razão em tudo que Ele faz e fala, né? Depois que acontece, depois de muito tempo a gente para e reflete, foi melhor assim. E a gente chorou, esperneou, reclamou, mas depois você entende que foi melhor assim, né? Eu queria que você pensasse comigo, em algumas das razões pelas quais Jesus se vestiu com aquela toalha. Verso 14... aí do capítulo 13 do Evangelho de João, diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A capacidade, o desejo de servir, irmãos, provoca comunhão entre nós. Ele diz: também vós deveis lavar os pés uns dos outros, servir, né? Eu sempre que a gente participa de uma cerimônia de casamento, eu sempre digo para os noivos: não se case para ser feliz. Ninguém deve se casar para ser feliz. O objetivo do casamento deve ser fazer o outro feliz. Imagina, se meu esposo desejar me fazer feliz e eu desejar fazê-lo feliz, todo mundo vai ser feliz, né? Mas a gente sempre quer ser feliz, a gente sempre quer ser abençoado, a gente sempre quer ganhar presente. Não, experimenta dar o presente, né? Experimenta dar o primeiro passo, o primeiro telefonema, o primeiro pedido de perdão. Experimenta tomar a iniciativa. Ele diz: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Experimenta procurar, experimenta ir até ele ou até ela, né? Quebrar a barreira. Sabe, irmãos, toda a barreira que existe entre nós, que se levanta entre nós, ela é levantada pelo diabo. Jesus constrói pontes, né? Ele é um Deus de elevar pontes, de unir. O que Jesus fez? Ele nos deu acesso a Deus, separação
barreira e impedimento é coisa do diabo. E toda vez que você vence uma barreira, que você quebra a barreira da distância, da indiferença, o diabo perde. E Jesus ganha, e o reino de Deus é acrescentado, sabe? A sua vida é abençoada, é enriquecida, irmãos. Quem cede, quem lava os pés, quem se dobra, é enriquecido pela bênção de Deus, pelo poder de Deus. A mão de Deus está sobre a sua vida. O verso 7, os versos 7 e 8, você volte mais um pouquinho comigo, por favor. Diz assim... respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nós já lemos essa passagem, né? Não é vergonha servir, não é vergonha aceitar um favor. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento porque não conseguem assumir que precisa, assumir que deseja algo, que espera algo, não é? Às vezes a pessoa está pronta para abençoar. Não precisa, não, eu não quero, não. O que vão pensar de mim? O que importa que vão pensar, irmãos? Deixa Deus te abençoar, deixa Deus usar o teu irmão, deixa Deus usá-lo com uma palavra de consolo, né? Tem gente que você vê que está sofrendo, está chorando, e você diz: meu irmão precisa de ajuda. Não, está tudo bem, não está nada bem. Chora, se derrama, pede socorro, pede ajuda, né? Não é vergonha ter problema, não é vergonha precisar de um favor, de ajuda de um irmão, não. Jesus diz: não, e Pedro diz: não, nunca. Que nada, Pedro, eu tenho que fazer isso para o seu bem, vai ser melhor assim. Entende? E o verso 3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. No verso 3 ele diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus sabia quem ele era, irmãos. Aqui diz: sabendo este que o Pai confiara, tudo que o Pai confiara às suas mãos. Ele sabia a missão dele. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele tinha uma missão, ele sabia tudo que ele tinha para realizar. Ele sabia que dele, do exemplo dele, das atitudes dele, da entrega dele, dependíamos todos nós, a nossa salvação. Ele sabia a importância da vinda dele nesse mundo. E eu queria que você soubesse da sua importância também. Eu queria que você soubesse quem você é, independente do seu nome, do sobrenome, da família, da sua posição na sociedade. Quem você é: filho de Deus, filha de Deus, amada, escolhida, selecionada, exatamente como os discípulos. Ele um dia nos chamou, né? Jesus diz: eu os conheço porque eu os escolhi. Ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe das suas deficiências, das suas fraquezas, dos seus medos. Ele te conhece e ele te ama. Tenha noção disso, tenha consciência disso, de quem você é. Jesus só foi capaz, irmãos, de se vestir daquela toalha, se prostrar, lavar os pés daqueles homens, lavar os pés do seu próprio traidor, porque ele sabia quem ele era: Deus, Senhor, sabia que tinha uma missão, estava disposto a cumpri-la. Sabe? Medite, reflita em quem você é. Um homem ou uma mulher escolhido por Deus, com talentos, com dons, com capacidade, com habilidades que só você tem. Talvez outra pessoa faça o que você faz, mas não vou fazer como você, como Deus gostaria que só você pode fazer. Sabe, Deus te deu um talento, um jeitinho especial. A sua comida ninguém consegue fazer igual. O seu aperto de mão ninguém consegue dar. Sabe, as suas palavras, o seu jeito de falar, de cumprimentar, de ouvir. Alguns falam demais, né? Alguns ouvem mais. Mas são as nossas características pessoais. E Deus te deu e Ele pode lapidar, e Ele pode melhorar isso. Pensa.
Tenha consciência disso, de quem você é, selecionado, escolhido, amado de Deus. Nós podemos ser muito melhores, irmãos, se nós deixarmos a nossa razão. Sabe, se nós olharmos para essa cena aqui e formos capazes de nos ajoelhar, de lavar os pés, de um gesto de amor, de misericórdia pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Esse é o caminho da comunhão. É você ceder, é você se prostrar, é você se dobrar. É você chegar num dia de domingo, num fim de culto, e chegar para o seu pastor e falar assim: pastor, conta comigo. Irmãos, como isso muda o nosso dia? Às vezes dias atribulados, às vezes dias problemáticos. Abençoa a vida dele. Se apresente para isso. Não faça parte do problema, faça parte da solução. Ah, pastor, eu quero ter algo em comum contigo. Eu quero servir a Deus. Seja útil ao reino de Deus, seja útil ao Senhor. Jesus sabia quem era e a que veio. E você pode fazer muito, meu irmão e minha irmã, se a gente deixar de gastar tempo com as nossas diferenças, sabe? Gastar tempo com as bobagens, com o corte do cabelo, com a marca da roupa, com quem chegou atrasado, com quem não veio. E resolver o problema. Se ele não veio, você está aí, então faça. Né? Se fulano falou demais, finge que não ouviu, depois chama, fala um pouquinho menos, né? Ou então chama alguém mais íntimo, conversa com ele, com ela, está falando demais. Sabe? Vamos contornar, vamos driblar o diabo. Jesus estava ali diante daquele que haveria de traí-lo. E ainda assim se prostrou e lavou os pés. Eu tenho certeza que as nossas diferenças são bem menores, né, do que aquela que havia entre de Judas para com o Senhor. E ele venceu isso. Está aqui, irmãos. A receita está aqui, né? O exemplo está aqui. A vontade de Deus está revelada a nós e cabe a nós assumir essa toalha, amarrar ela na cintura e se dobrar, né? Diante do nosso irmão, diante do nosso próximo, diante daquele que a gente não conhece. É o caminho da comunhão, é ceder. Tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé. Amém. Queria convidar o Ministério de Louvor. Amém. Gênesis diz que nós fomos criados, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E gestos como esse de Jesus nos torna ainda mais semelhantes a Ele. Se Deus pudesse escolher uma forma, né, um rosto, uma figura, a figura que Ele escolheria seria a nossa. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Já parou para pensar nisso? E que os nossos gestos, as nossas atitudes também se assemelhem a Ele, né? Vamos ser imitadores de Cristo, vamos imitar as suas atitudes, os seus gestos. Isso nos aproxima ainda mais dele. Se nós queremos ter comunhão, a gente precisa se parecer, se assemelhar, né? Imitar é um bom caminho para isso, para ter coisas em comum com Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Os nossos irmãos vão louvar a Deus com uma canção. Eu queria que você, enquanto isso, fechasse seus olhos e meditasse nessa palavra. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é nossa comunhão. Somos corpo, a fim bem ajustado,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu gostaria de pedir a você que procurasse alguém com quem você não tem muita intimidade. Alguém aqui no meio da igreja que você talvez não conheça, não saiba o nome, com quem você não está habituado a se assentar, a conversar. Procure uma pessoa, por favor, e fica pertinho dela, dê a mão para ela. Se apresente, né? Se você não conhece, não a conhece. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É o teu amor que nos une, a Deus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado é o nome do Senhor. Oh Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra, pela revelação da tua vontade para nossas vidas, Pai, pela interpretação, ó Deus, dos teus planos para a tua igreja, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu amor, o teu amor que se revela a cada dia, Pai, a cada encontro, Pai. Eu peço sobre a vida da tua igreja, Pai amado, desprendimento, determinação, Pai, que tu possa quebrar todas as barreiras, todo o impedimento, toda a indiferença, Pai, e que possa habitar em cada coração dos teus filhos e das tuas filhas o teu amor, Pai, porque é o teu amor que nos une, é o teu amor que nos torna capazes, ó Deus, de vencermos, de cedermos, Pai, de vencermos a nossa razão, o nosso ego, a nossa vontade. Tudo isso é por amor a Ti, é por causa do Teu amor por nós. E nós Te bendizemos, Pai, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.